Oi, eu sou Fernando Arede e hoje nós vamos fazer uma reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. A história da mulher hemorrágica é uma revelação viva, eficaz e pura de uma obra de fé. Por isso a fé e a ação andam conjuntas. Esta mulher estava sofrendo um problema constante. Ela já tinha gastado tudo quanto tinha com médicos e nada melhorava. Havia 12 anos que ela sofria com isso. E o curioso nesse texto é que essa mulher hemorrágica nem ao menos entrou em contato com os discípulos pedindo uma audiência, um momento, uma palavra com Jesus. Não, ela não fez isso. E naquela época, naquele período, era proibido as mulheres tocarem nos homens. Isso não era bem visto e era um problema. E ela perfurou a multidão, sim, ela saiu empurrando, ela saiu se esforçando, porque tudo que ela queria agora, dentro de si mesma, era tocar na aba, nas vestes de Cristo. Mas quem foi que ensinou para esta mulher? Aonde está escrito que se ela tocasse no manto de Cristo, ela ficaria curada? Não, irmãos, ninguém disse, ninguém ensinou. Ela simplesmente de si mesma teve um ato, um rompante de fé e disse consigo mesma: se eu tocar no manto, ficarei curada. Essa é uma doutrina desta mulher hemorrágica, mas na verdade está vinculada, profundamente vinculada à fé, fé pura. E ela simplesmente, perfurando aquela multidão, empurrando os homens, tocou nas vestes de Cristo sendo curada. E percebeu que estava sendo curada. Naquele instante ela percebeu que ela estava curada. E curiosamente, Jesus percebeu também que dele tinha saído poder. Emanou dunamis, o poder fluiu. E Jesus questionou: quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu poder. E ele sabia que para isto ter acontecido, era fundamental fé. E ele percebeu que houve alguém que tocou nele. Curiosamente, nesse momento, ele queria saber quem era, porque ele não identificou naquele momento, provavelmente pela quantidade de pessoas em torno dele, os próprios discípulos disseram: a multidão é muito grande, todo mundo te empurra e nos empurra. Tu queres saber quem tocou em mim? Como Jesus tinha perguntado. Mas Jesus continuou olhando e ela, constrangida, acabou se apresentando ao Senhor. E tremendo e temendo, ela contou a verdade. Jesus só queria saber quem era para testemunhar a fé dela.
Esta fé, irmãos, às vezes nós carregamos. Me veio na cabeça que muitas pessoas naquela multidão, a multidão que seguia Jesus, também tinha seus problemas e suas dificuldades. Mas muitas daquelas pessoas ainda esperavam um momento próprio, o horário adequado, uma maneira de falar com um dos discípulos para convencê-lo a ter um momento diferenciado com Jesus. E assim cada um cria seus próprios ritos, eliminando o princípio básico e fundamental da fé, lembrando que elas até tinham nível de fé, mas esta hemorrágica ultrapassou a tudo e a todos. Ela não entrou em fila, ela não pediu licença, ela simplesmente entendeu: se eu tocar, serei curada. Ela dá exemplo vivo de fé e nos estimula a pensarmos: por que uso de tantas burocracias e formalidades para me aproximar de Jesus e não somente vou a Ele em fé com o coração aberto, declarando, suplicando? Porque muitas vezes a multidão de pessoas, na verdade, são as multidões dos nossos empecilhos, as próprias dificuldades que já temos na nossa mente, que tem atrapalhado a nossa aproximação com o Senhor Jesus. É preciso perfurar essa multidão de empecilhos, de dificuldades, de coisas ou pessoas que falam isto ou aquilo, mas prossiga e siga a sua carreira da fé, percorrendo e perfurando e furando a multidão de dificuldades, para tão somente tocar no Senhor Jesus. O toque de Cristo faz toda a diferença. Seja o toque dele em você ou o toque teu nele. O toque no manto fez toda a diferença. E se Jesus tocasse nela, também teria feito toda a diferença. Mas aqui esta mulher usou de uma prática viva, eficaz e que deu resultados tremendos. É uma aula, é um ensino. Vivamos de fé em fé, crendo tão somente que as multidões às vezes atrapalham a minha aproximação com Cristo e que eu preciso é perfurar todas as multidões e preconceitos para tão somente seguir a minha carreira da fé, testemunhando e testificando e na prática exercitando a fé em nome de Jesus. Amém.